Testemunho de um irmão, quando Deus revelou o que eu tinha escondido. Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, em meio a uma luta que parecia não ter saída, viu a mão de Deus agir de uma forma que só ele poderia fazer. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de como Deus trabalha em silêncio, no coração daqueles que se humilham diante dele. O peso de um segredo. Era uma tarde de sábado, e o irmão Marcos chegava em casa depois de mais um dia de trabalho. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, e embora sempre desse o seu melhor, as contas estavam apertadas. Mas não era só o dinheiro que o preocupava. Havia algo mais pesado em seu coração, algo que ele carregava há meses e que aos poucos estava minando sua paz. Marcos era casado com a irmã Ana, uma mulher temente a Deus, que sempre o apoiava nas decisões. Eles tinham 2 filhos pequenos, e a família era o seu maior tesouro. Mas há cerca de um ano, Marcos havia cometido um erro. Não era algo que ele pudesse contar para ninguém, nem mesmo para os irmãos mais chegados da igreja. Era um segredo que o envergonhava, que o fazia sentir-se indigno de estar na presença de Deus. Tudo começou quando, em um momento de fraqueza, ele havia se envolvido em uma conversa inadequada com uma colega de trabalho. Nada de físico, mas palavras que não deveriam ter sido ditas, pensamentos que não deveriam ter sido alimentados. Na hora pareceu inofensivo, mas depois, o peso da culpa começou a crescer. Ele se arrependeu, pediu perdão a Deus em oração, mas nunca havia contado à irmã Ana. O medo de perdê-la, de decepcioná-la, o impedia de ser sincero. Com o tempo, aquele segredo começou a afetar tudo. Marcos passou a evitar os cultos, embora ainda fosse esporadicamente. Quando ia, sentia-se hipócrita, como se todos soubessem do seu erro. Sua oração ficou seca, suas ofertas eram dadas sem alegria. Ele sabia que algo estava errado, mas não tinha coragem de enfrentar a verdade. A oração de uma esposa. Enquanto isso, a irmã Ana percebia que algo não estava bem com o marido. Ele estava mais quieto, mais distante. Às vezes, ela o via olhando para o nada, como se carregasse um fardo invisível. Como esposa, ela orava por ele todos os dias, pedindo a Deus que revelasse o que estava acontecendo e que desse a ela sabedoria para ajudar. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Ana se ajoelhou ao lado da cama e derramou seu coração diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo com o Marcos. Eu não sei o que é, mas eu sinto que ele está sofrendo. Dá-me paciência, Senhor. E se houver algo que eu precise saber, revela para mim do teu jeito. Não quero magoá-lo, mas quero que a nossa família esteja em paz. Em nome de Jesus, amém. Ela não sabia, mas naquela mesma noite, Deus começaria a responder sua oração. O sonho que mudou tudo. Naquela madrugada, Ana teve um sonho. Era um sonho tão vivo que quando acordou, ainda conseguia sentir a emoção que ele havia lhe causado. No sonho, ela estava em um lugar escuro, como um corredor longo, e no final desse corredor havia uma porta fechada. Ela sentia que precisava abrir aquela porta, mas algo a impedia. Então, uma voz suave, que ela reconheceu como sendo a voz de Deus, disse: "Não tenha medo. Abra a porta." Ana estendeu a mão e empurrou a porta. Do outro lado, havia uma sala iluminada e no centro dessa sala estava Marcos ajoelhado com a cabeça baixa. Ao seu lado, havia uma mulher que ela não reconhecia. A mulher estava sorrindo, e Marcos parecia envergonhado. Então a voz falou novamente. Ele precisa se libertar. Ore por ele. Ana acordou com o coração acelerado. Não entendia direito o que aquele sonho significava, mas uma coisa ela sabia. Deus estava lhe mostrando algo importante. A confrontação e a confissão. No dia seguinte, enquanto as crianças brincavam no quintal, Ana sentou-se ao lado de Marcos no sofá. Ele estava folheando um jornal, mas ela podia ver que sua mente estava longe dali. Marcos, ela começou com voz calma, eu tive um sonho ontem à noite. Um sonho que me deixou pensativa. Marcos levantou os olhos, surpreso. Um sonho? Que sonho? Ana respirou fundo. Não queria acusá-lo, mas também não podia ignorar o que Deus lhe havia mostrado. Sonhei que você estava em um lugar escuro, e que havia uma porta. Quando eu abri a porta você estava lá com uma mulher. Não sei quem era ela, mas eu senti que você estava escondendo algo de mim. Marcos sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dele. Como ela poderia saber? Ele nunca havia falado sobre aquilo com ninguém. Por um longo momento ele ficou em silêncio, olhando para as mãos. Então, lentamente começou a falar. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Faz tempo que eu venho carregando isso sozinho, e isso tem me destruído por dentro. E então, com lágrimas nos olhos, ele contou tudo. Falou da conversa inadequada, do arrependimento que sentiu, do medo de perdê-la. Falou de como aquele erro o havia afastado de Deus e da igreja.
Ana ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando ele terminou, ela segurou sua mão e disse: Marcos, eu não vou dizer que não dói saber disso. Mas eu te perdoo. E mais do que isso, eu acho que Deus já te perdoou também. O que ele quer é que você volte para ele de verdade. O caminho de volta. Naquela noite Marcos não conseguiu dormir. O peso que ele carregava há tanto tempo finalmente havia sido tirado de seus ombros, mas agora ele sentia uma necessidade urgente de se reconciliar com Deus. No domingo seguinte, ele e Ana foram juntos ao culto. Quando o irmão que presidia anunciou o momento das orações, Marcos levantou-se e foi até a frente. Ele não precisou dizer nada. Os irmãos que estavam ali já sabiam, pelo seu rosto, que ele estava quebrantado. Eles se reuniram ao seu redor e começaram a orar. Senhor, perdoa este teu servo. Lava-o com o teu sangue, purifica-o, e dá-lhe forças para caminhar contigo de novo. Marcos chorou. Chorou pelo perdão, chorou pela misericórdia, chorou porque, depois de tanto tempo, ele finalmente se sentia livre. A restauração. Nos dias que se seguiram, Marcos começou a mudar. Ele voltou a frequentar os cultos com alegria, a ofertar com gratidão, a participar das reuniões de oração. Ele e Ana também começaram a conversar mais, a orar juntos, a fortalecer seu casamento. Um domingo depois do culto, o irmão que presidia a congregação se aproximou deles. Irmão Marcos, eu não sei o que aconteceu, mas eu vejo uma mudança em você. Deus está fazendo algo na sua vida. Marcos sorriu. É verdade, irmão. Deus me tirou de um lugar escuro e me trouxe de volta para a luz. Eu só tenho que agradecer. A lição que ficou. Hoje, quando Marcos olha para trás, ele vê como Deus trabalhou em sua vida. Não foi de uma forma espetacular, com vozes ou visões, mas de uma forma silenciosa, através de um sonho, de uma esposa que orou, de irmãos que intercederam. Ele aprendeu que Deus não quer que carreguemos nossos fardos sozinhos. Ele quer que confiemos nele, que busquemos o perdão, que voltemos para os seus braços. Às vezes o maior milagre não é Deus mudar as circunstâncias, mas Deus mudar o nosso coração. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Saiba que sim, tem. Não importa o que você fez, não importa há quanto tempo você está afastado. Deus está esperando por você. Basta um passo de fé. Basta você se humilhar e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você estiver disposto a se render a Ele, Ele fará em você uma obra que ninguém mais poderá fazer. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que ele te lembre de que não importa quão escuro esteja o caminho, Deus está contigo. E se você ficar firme, Ele te guiará de volta para a luz. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.